Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Eu sou o Guilherme Góes. Eu me chamo Gabriel. Nós somos membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo dedicado à disseminação da cultura, do conhecimento. E bem, o nosso tema de hoje é um tema ambiental. Hoje nós iremos falar sobre Energias renováveis. Pessoal, esse é um tema que está sendo bem recorrente nos dias de hoje. Energia renovável nada mais é do que aquele tipo de energia que, por sua abundância e por seus poucos danos ao meio ambiente, ele deve ser preferido. Ou seja, são tipos de energia que não causam tantos impactos ao meio ambiente e que são facilmente repostas essas fontes, como, por exemplo, energia eólica, energia solar, a biomassa mesmo. São fontes de energia que tem seus recursos, sua matéria-prima em abundância e que, diferente dos métodos tradicionais, das energias não renováveis, como o petróleo, elas são menos prejudiciais ao ecossistema e também podem ser facilmente repostas no meio ambiente. Eu gostaria de iniciar perguntando aqui ao nosso colega Guilherme, o que você acha, Guilherme, a respeito das causas? O que foi que impulsionou essa busca moderna na contemporaneidade pelo uso de energias renováveis? O que foi que causou isso, essa transição da energia não renovável para a energia renovável? Tem algumas coisas que a gente tem que pontuar que eu acho que são extremamente importantes. Primeiramente, parte da retórica ambientalista ela é muito falha e por vezes ela chega a ser inclusive prejudicial para a sociedade. Porque o que eu acho que a gente tem que pontuar, olha, a natureza é uma coisa que deve ser preservada, natureza deve ser preservada. Tem uma questão moral que eu quero tratar depois de ouvir o nosso amigo Gabriel. Entretanto, o que eu quero falar primeiramente, do ponto de vista mais utilitarista, é o seguinte: o nosso planeta ele tem vários recursos dos quais a gente necessita para sobreviver, dos quais a gente tira o nosso alimento, do qual a gente tira medicamento, que a gente usa para a construção de nossas casas, que a gente usa para a produção de tudo que a gente precisa para a nossa subsistência. E por que isso deve ser uma coisa preservada? Porque se a gente acabar com tudo isso daí, a gente não vai ter mais material para que a gente consiga nos manter. Então, a energia renovável, a energia limpa, ela nos traz muita possibilidade da gente estar economizando espaço, da gente estar não prejudiciando, porque a gente pensa, por exemplo, em energia à base de petróleo, à base de aquelas usinas que é com coisa de radiação, Nuclear. usina nuclear. Gente, aquilo ali causa um estrago gigantesco em áreas muito grandes que pode acabar afetando o ar e trazendo várias doenças para as pessoas, pode afetar o solo e torná-lo impróprio para a produção de alimentos, pode acabar afetando os animais, pode acabar nos afetando de várias formas diferentes. Isso, a gente está falando aqui do ponto de vista utilitário. Outra coisa que também está trazendo para o ponto de vista utilitário, que seria uma coisa muito útil, não apenas para a nossa sociedade, mas também para você mesmo que está assistindo, seria você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sino das notificações. Ajuda o meio ambiente. Ajuda o meio ambiente, sim, porque nós estamos transmitindo um conhecimento que pode despertar as pessoas para o cuidado com a natureza. Também não se esqueça de nos seguir no Instagram, @reintegrados. Agora é com você, filhão. Pessoal, em relação ao que o Guilherme falou, eu concordo bastante, principalmente nessa parte que ele fala do ideal utilitarista. O que diz o ideal utilitarista? Ele foi desenvolvido pelo filósofo e ex-parlamentar britânico Stuart Mill e defende que em uma decisão social, quando você vai tomar alguma ação que não envolva somente você, é necessário visar pelo bem-estar coletivo. Ou seja, o que é justiça, o que é felicidade? Não é somente o bem-estar, a manutenção da felicidade de uma pessoa, mas sim é uma decisão que causa o menor impacto ao maior grupo de pessoas, ou seja, preservar a maioria. Nesse caso, como se encaixa o ideal utilitarista nessa realidade da energia renovável? Quando o governo ele adota medidas que são mais
voltadas para a energia limpa, ele acaba preservando mais a natureza, o ecossistema, preservando também comunidades indígenas, pessoas que dependem da subsistência, e isso daí perpetua uma manutenção do ecossistema, da natureza, e permite que as gerações futuras elas possam ter uma visão, ter uma perspectiva de um futuro equilibrado. Hoje em dia nós sabemos que ainda temos muitos resquícios de períodos mais tenebrosos no que se trata do tratamento da natureza, como por exemplo as duas revoluções industriais, o período aí do imperialismo, o neocolonialismo. Então, hoje nós temos muitos traços desses processos que acabaram prejudicando diversas facetas do meio ambiente. E o nosso objetivo atualmente é aprimorar os nossos métodos, aprimorar nossas tecnologias e expandi-las para esse ambiente da energia limpa, para que nós possamos ofertar uma melhor qualidade para as próximas gerações e assegurar um ambiente ecológico, um ecossistema mais equilibrado, mais sustentável. Inclusive, em relação a isso daí, veio até à tona um dia desses uma notícia que tem uma empresa militar que trata de questão de armamentos, de equipamentos bélicos nos Estados Unidos, que estava propondo um projeto de, digamos, criar ferrovias, criar linhas de trem na Lua. Aí qual é o problema disso? Porque quando você cria linhas de trem, você não está fazendo aquilo para mobilidade, você está fazendo aquilo para fins de captação de recursos. E aí que vem o problema. O ser humano, qual é o objetivo dele? Vai destruir o seu próprio planeta, seu próprio habitat, e quando acabar tudo, destruir o seu local onde nasceu, vai migrar para outro corpo celeste, vai migrar para a Lua, para outro planeta. Então a gente tem que pensar que não é simplesmente assim que a gente pode fazer, nós temos que cuidar do local onde nós estamos. Então, realmente essa opção da energia renovável, ela pode ser, na maioria das vezes, mais econômica, no que se trata no aspecto financeiro, e também pode ser mais eficiente se bem utilizada, no ambiente adequado, porque uma energia renovável, um método de captação de energia, pode ser que ele não seja tão eficiente nos mesmos locais. Às vezes o ambiente é seco, tem um clima semiárido, ou então árido mesmo, e uma determinada fonte de energia não vai ser tão bem aplicada, mas pode ser aplicada em outra. Então, o uso de energia renovável é interessante porque ele permite que a gente garanta uma manutenção do ecossistema e evite ter que migrar para outros corpos celestes, para outros planetas e explorar outros sistemas, porque nós já temos um planeta, nós devemos preservá-lo, né? E eu gostaria de continuar essa nossa discussão perguntando ao Guilherme o que ele acha dos impactos disso. O que a energia renovável ela causa no meio ambiente, o que ela promove, os efeitos positivos ou negativos? Eu acho que a gente tem que sempre buscar viver em simbiose com a natureza no seu sentido mais moderno do termo. E uma questão que eu queria estar trazendo para cá, já saindo um pouco mais do âmbito utilitarista, é que eu acredito que a gente deveria voltar para certas noções mais clássicas que funcionavam muito bem e que a gente vem perdendo com o tempo. Olha, a natureza antigamente ela tinha uma simbologia, eu não sei como é que eu posso explicar. Cara, o início da filosofia, ele todo se deu com base na observação da natureza. Uma imagem sagrada da natureza. Você tem uma imagem sagrada da natureza, inclusive se a gente parar para pensar, por exemplo, sobre o ponto de vista da simbologia cristã, o que é que as pessoas entendiam antigamente, e isso está até expresso na Bíblia, não de forma explícita, mas implicitamente está ali como um conjunto de várias metáforas que são utilizadas. As pessoas elas entendiam que o seguinte: Deus deixou para a gente 2 livros. O primeiro foi a natureza e depois ele deixou um manual, que é a Bíblia Sagrada. Mas é uma coisa muito interessante se a gente parar para pensar. Olha, por exemplo, vou trazer esse exemplo aqui. E eu acho que o Gabriel vai acabar atacando esse negócio aqui na minha cabeça. Para quem não sabe, esse daqui é a marreta de assentar pipa, quer dizer, a marreta do cancelamento. Gabriel, explica para o pessoal sobre o que se trata essa ferramenta. Pessoal, essa ferramenta aqui nós adquirimos justamente porque nós iremos a utilizar um dos dois caso nós venhamos a falar alguma coisa que seja potencialmente cancelável, nessa cultura do cancelamento. Caso um dos dois perceba esse desvio, essa fala mais errônea na fala do outro, no posicionamento do outro colega, essa pessoa que percebeu vai martelar como uma forma de
crítica e como forma de ruptura desse raciocínio. Mas pode continuar a sua ideia, Guilherme. Olha, a questão aqui é a seguinte, a mensagem do cristianismo basicamente é o seguinte, a humanidade acabou se desviando daquilo que ela deveria ser através do pecado, e por causa disso foi necessário um sacrifício de um ser inocente que expiou o pecado de todo mundo. Agora pensa aqui comigo, cara. Se a gente for ver lá no Gênesis, está explícito que os seres eles começaram a relação de predador e presa ele começou a partir da queda da humanidade, a partir do pecado. Olha só, para que a gente consiga sobreviver, para que a gente se mantenha vivo, inevitavelmente um inocente tem que morrer. Inevitavelmente um inocente tem que morrer. Cara, isso é um negócio simbólico. A gente já vê que isso é um negócio... Eu estou vendo, por exemplo, agora no Dialética Simbólica, um livro de filosofia muito bom, inclusive. No primeiro capítulo, ele vai falar a respeito da simbologia entre o Sol e a Lua. Porque a Lua ela é iluminada pelo Sol e a gente pode ver a luz do Sol através da Lua. E o Sol, ele é um luminar, que ele ilumina todas as coisas, mas você não pode olhar para o Sol diretamente, porque a sua luz é insuportável. Então, ele ilumina tudo, entretanto você não pode olhar diretamente para ele. A luz do Sol, ela é constante, mas a da Lua não é. A Lua ela tem suas fases. Uma hora ela está crescente, outra hora ela está minguante, outra hora ela se completa e outra ela desaparece. Assim também é a mente humana. Assim também é a forma que funciona o nosso raciocínio. A gente reflete a verdade das coisas que a gente apreende. Entretanto, a gente sempre faz isso de forma imperfeita, a gente sempre faz isso de uma forma que não é por vezes tão clara, que não é suficiente. Olha, a gente pode estar traçando isso de várias formas. Voltando para a simbologia cristã, no livro de Provérbios, está escrito um negócio que para mim ficou um negócio... Me marcou muito na primeira vez que eu li. O autor desse capítulo, ele já não é o Salomão. Salomão ele escreveu a maior parte dos provérbios. Eu acho que são apenas os 3 últimos capítulos que não foram escritos por ele. E o autor diz o seguinte, olha, eu não tenho sequer sabedoria de homem. E aí ele vai traçar algumas simbologias a respeito da natureza. E ele diz o seguinte, os coelhos são um povo débil. Entretanto, eles constroem a sua casa na rocha. Olha que interessante. Né? Fique comigo, os coelhos são um povo débil, entretanto, eles constroem a sua casa na rocha. Aí você vai traçar a hermenêutica bíblica, que é que a profecia diz a respeito de Jesus Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, contanto ela foi posta por cabeça de esquina. Na estátua da visão de Nabucodonosor, o reino de Jesus Cristo ele é simbolizado por uma pedra. Moisés ele teve que se esconder atrás de uma pedra para poder ter um vislumbre da glória de Deus, porque se não fosse com essa proteção da pedra, ele morreria ao ter contato com aquela luz. No deserto, uma pedra foi ferida e do ferimento daquela pedra começou a jorrar água para que o povo de Israel pudesse saciar sua sede. Então essa simbologia da pedra ela vem sendo trazida várias vezes, e aí no Provérbios e ali parece que o autor não tinha muita noção do que ele estava falando. Como se ele tivesse sido inspirado e ele colocou aquele negócio ali. Olha, os coelhos são um povo débil, entretanto eles constroem a sua casa na rocha. Entendi. Pronto. É um fator pelo qual a gente tem que pensar. Olha, destruir a natureza é uma coisa similar a você rasgar livros da Bíblia, entendeu? Isso é uma questão moral que eu acho que é importante da gente estar levantando.
Então, no caso, você acredita nessa tese, nessa postulação do o ser humano como um coelho, como um animal débil, mas que constrói sua casa sobre a rocha. E aí, no caso, a rocha seria o planeta e que nós devemos preservar para que não seja destruído, é isso? Não, a questão da rocha, a rocha, eu acho que é bastante evidente dentro da simbologia bíblica que ela se trata de Jesus Cristo. Agora a questão é o seguinte, Jesus Cristo, Deus, o nosso Criador, ele deixou a natureza para que ela não traga como é que eu posso dizer, ele nos traz essas informações. As pessoas elas entendiam, os antigos entendiam a natureza como uma obra de arte de Deus. E se você estudar a natureza, você vai acabar entendendo, assim como se você pega uma peça de música de algum autor, uma pintura, se você parar para estudar aquilo dali, você vai entender muito da psicologia do autor, você vai entender muito de como funcionava a mente, do que aquela pessoa estava tentando transmitir. Assim eles enxergavam a natureza, assim eles enxergavam a criação. Muito interessante. Então, no caso, essa tese aí que você aponta é de que Deus está presente na natureza. É muito parecido com o Deus de Baruch Spinoza, né? Que ele fala que a própria natureza, uma manifestação de Deus, uma coisa do tipo, que você deve preservar justamente por causa da sua fé. Aí, no caso, pessoal, só fazendo aqui um fechamento, o que o Guilherme falou é uma questão mais enviesada, tá certo? Ele fala de um posicionamento cristão. Você pode adaptar para a sua religião, para a sua visão de vertente religiosa, mas aí no caso nós utilizamos esse pensamento justamente para sintetizar o que nós queremos passar. Se você for cristão, no caso, ou então se você não for, você pode acreditar na natureza como sendo uma representação da sua divindade, das suas divindades, e com isso ter uma visão mais compadecida, uma visão mais afável diante do meio ambiente, justamente visando aprovar e ser a favor desses métodos de energia limpa, justamente para preservar a natureza para as próximas gerações e para a sua própria geração. Então, foi esse o nosso vídeo, pessoal, nosso debate, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, salvar para os próximos vídeos, comentar algum tema que você quer ver aqui no canal. E foi isso, pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau.